O Brasil tinha pouco mais de 17 mil templos evangélicos em 1990. Em 2019, esse número ultrapassou 109.500, segundo um levantamento publicado recentemente. Só no último ano da pesquisa, isso significou uma média de 17 novos templos abertos por dia. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico em 4 pontos alguns fatores-chave que explicam essa multiplicação e que vão além do enorme crescimento da população evangélica no Brasil. Os dados que embasam esse vídeo foram coletados pelo pesquisador Vitor Silva. Ele analisou o crescimento das igrejas evangélicas em uma série de 100 anos a partir de 1920, com base em dados de CNPJ, que é um cadastro que as entidades com personalidade jurídica precisam fazer para operar no Brasil. Vitor identificou que o primeiro templo evangélico foi aberto em 1922. Em 1970, eram 864. Meio século depois, estamos em quase 110 mil. Em paralelo, os evangélicos passaram de 9% da população em 1990 para 22,2% em 2010. E os dados do censo mais recente certamente vão indicar uma fatia maior. O demógrafo José Eustáquio Diniz Alves explicou para o jornalista Rony Carvalho, autor da reportagem que deu origem a esse vídeo, que as previsões indicam que os evangélicos devem ultrapassar os católicos por volta de 2030 e virar religião majoritária no Brasil. E qual o papel dos templos nesse fenômeno e como eles se expandiram tanto? Vamos ao primeiro ponto. Em qualquer religião, templos são espaços fundamentais de encontros de fiéis e de vida comunitária. No caso das igrejas evangélicas, eles também têm o papel crucial de atrair e fidelizar aquelas pessoas que podem ter tido algum contato com a igreja pela televisão. O demógrafo José Eustáquio cita uma pesquisa feita no estado do Rio de Janeiro que identificou que os evangélicos já eram maioria em relação aos católicos nas regiões onde havia igrejas evangélicas às margens de rodovias ou avenidas importantes, ou seja, onde estavam bem acessíveis para a população. O especialista afirma que o crescimento dos templos evangélicos no Brasil também tem relação com o êxodo rural que deslocou milhões de pessoas do campo para a periferia das grandes cidades brasileiras nas décadas passadas. E como afirma Vitor Silva, nas periferias do país, as igrejas evangélicas acabam prestando serviços de assistência social e ocupando espaços em que o Estado brasileiro está ausente. A legislação brasileira também teve um papel crucial nessa expansão. Primeiro, a Constituição de 88 garantiu a isenção de impostos a igrejas e templos religiosos. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no seu primeiro mandato, facilitou a abertura de igrejas com uma lei de 2003, que na prática impede o Estado de negar um registro a uma organização religiosa. Com tudo isso, nas palavras do demógrafo José Eustáquio, ficou mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa no Brasil. O terceiro ponto talvez surpreenda muita gente, mas o maior ciclo de crescimento de templos evangélicos não aconteceu em períodos de crise econômica, mas sim de bonança na economia brasileira. Segundo o estudo da USP, o maior boom de templos evangélicos aconteceu entre os anos de 2000 e 2016, antes de a economia brasileira se deteriorar. Por que isso aconteceu? Bom, além da mudança legal promovida por Lula em 2003, Vitor Silva explica que é durante os ciclos de crescimento que as famílias, principalmente as de baixa renda, têm mais renda excedente para pagar os dízimos e as ofertas para as igrejas. Para concluir, da mesma forma que cresceu, o protestantismo brasileiro também se tornou mais diverso nas últimas décadas. Os pesquisadores hoje dividem os protestantes em 3 grandes grupos. Os missionários ou tradicionais, mais diretamente ligados ao protestantismo europeu que surgiu no século XVI. 2, os pentecostais, que são majoritários no Brasil. E 3, os neopentecostais, que têm mais ênfase na chamada teologia da prosperidade. E existem mais de 25 mil templos no Brasil de igrejas evangélicas que não se encaixam em nenhuma dessas 3 ramificações. Vitor Silva destaca que, especificamente no caso das pentecostais, elas tiveram uma enorme capacidade de se adaptar ao público brasileiro. Usam uma linguagem acessível nos cultos e rapidamente integram as pessoas das comunidades locais na estrutura e na organização das igrejas. O pesquisador acha também que elas são, entre aspas, menos hierarquizadas e elitistas, e por esse motivo teriam rapidamente proliferado nas periferias dos grandes centros urbanos. Para Nina Rosas, especialista em estudos da religião, com o tamanho crescimento das igrejas evangélicas, é impossível não achar que a abertura de templos tenha virado uma espécie de modelo de negócios. Mas ela agrega, entre aspas, não podemos perder de vista o fato de os evangélicos hoje em dia serem um grupo crescente de grande participação na política formal, ocupando diversos postos de poder e também produtores de cultura. Portanto, faz parte da dinâmica de um segmento que cresce se estruturar como um modelo de negócio. Com isso eu fico por aqui. A gente tem produzido mais conteúdo sobre religiões. Dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima.